Olá você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast A Voz da Escritura. Este é o nosso 12º episódio. Se na semana passada nós testemunhamos a libertação, a misericórdia de Deus se revelando na Páscoa, com o sangue do Cordeiro que poupou o primogênito, hoje caminharemos para o que chamamos de separação. O povo de Israel está livre da escravidão, mas ainda não está livre do Egito. Eles estão em uma jornada que precisa ter uma linha final, e esta linha será traçada pela água. Hoje, vamos literalmente mergulhar na história da travessia do Mar Vermelho, que é contada em Êxodo, no capítulo 14. Assim, com a liberação do faraó, Israel começa em marcha, sob a liderança de Deus. E é fundamental entender que o Deus que guia seu povo não usa mapas humanos. Ele usa a sua soberania. Quando lemos lá no capítulo 13 do Êxodo, a Bíblia revela algo impressionante. Deus não os guiou pelo caminho mais óbvio ou mais curto, que seria o caminho que adentra a terra dos filisteus. Este caminho era o mais fácil, mas era perigoso. Havia o risco de guerra, e temendo a covardia do povo, já recém-liberto, Deus evita esse caminho. E inclusive diz a Moisés, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Olha aí, Deus conhece o coração do seu povo. Ele sabe que a fé deles ainda é imatura e frágil. Então, Deus escolhe a rota mais difícil, mais ilógica e aparentemente mais perigosa. O texto vai dizer que Deus os fez rodear pelo caminho do deserto na direção do Mar Vermelho. E qual é a guia deles? Não é uma bússola nem um mapa. É a manifestação da própria presença de Deus. Uma coluna de nuvem os cobre durante o dia, e uma coluna de fogo durante a noite os ilumina. O povo não tinha que decidir, ele tinha apenas que seguir a presença. Mas a rota de Deus, que parecia uma caminhada, se torna uma armadilha. Deus os conduz a um lugar específico, chamado Pi-Hairote. Pense na localização. De um lado, o deserto. Do outro lado, o mar. Nas laterais, montanhas e desfiladeiros. E atrás deles, o Egito, o inimigo se aproximando. Sim, o inimigo, o Egito novamente. Lá no palácio, Faraó recebeu notícias do povo que havia acabado de sair pelos seus espias. E eles o disseram: eles estão vagando sem rumo pelo deserto, e o mar os cercou. A arrogância reacende. O que foi que nós fizemos? Perdemos nossos escravos, nossa mão de obra, vamos atrás deles. E assim, o coração do faraó é novamente endurecido. Deus, soberanamente, levou seu povo para um beco sem saída. Mas não foi um erro de cálculo de Moisés, foi uma estratégia divina. Por quê? Porque Deus tinha um propósito maior. Ele sabia que o faraó ainda não estava convencido. A grande lição da rota soberana é que, às vezes, Deus nos guia para lugares onde todas as nossas saídas humanas se fecham, para que a única porta que reste seja a porta da confiança, a porta do milagre. O plano de Deus funciona. O orgulho ferido do faraó, a perda da mão de obra, a humilhação das pragas, tudo isso se transforma em uma fúria cega. Ele mobiliza o melhor do seu exército, 600 carros de guerras escolhidos e toda a cavalaria do Egito. A cena é cinematográfica, mas o terror é real. O povo de Israel, recém-saído da escravidão, desorganizado, carregando bens, famílias, olha para trás e vê a poeira subindo no horizonte, o barulho dos cascos dos cavalos e das rodas dos carros. O pânico entra em cena. E o pânico, meus queridos, é o grande ladrão da fé. Eles tinham acabado de ver a 10ª praga, a morte dos primogênitos, o sangue do cordeiro e a libertação milagrosa. Mas o perigo presente é tão grande que a memória dos milagres passados é completamente apagada. O povo se volta contra Moisés e suas palavras são um misto de covardia e ingratidão. Não havia, porventura, sepulcros no Egito para nos tirar de lá para morrermos no deserto? O que nos fizeste tirando do Egito?
pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Esta é uma lição poderosa para nós. O Egito, o pecado, o mundo, sempre parece melhor e mais seguro quando estamos diante de obstáculos intransponíveis. A crise de fé faz o salvo querer voltar para a escravidão que oprimia, porque o conforto da prisão é às vezes preferível ao medo da liberdade. Apesar desse pânico todo, Moisés não entra em pânico. Ele olha para o povo, depois para o mar e por fim para Deus. E a sua resposta é uma essência da fé bíblica. Não temais, estais quieto, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Essa passagem é emblemática. Ela estabelece a balança entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Primeiro, não temais, estais quieto. A primeira ordem é acalmar a alma, parar de reclamar, parar de entrar em pânico. A batalha não era deles, era de Deus. É o chamado à confiança absoluta. Em segundo, vede o livramento do Senhor. A promessa de que Deus agiria de forma espetacular. O propósito não era apenas salvá-los, mas se manifestar de forma gloriosa, para que nunca mais eles os questionassem. Pelo menos era o que esperava, né? Mas, depois de toda essa declaração de fé, a narração bíblica revela um detalhe crucial. Deus pega no pé de Moisés. Diz: por que me clamas? Dizes aos filhos de Israel que marchem. A beleza teológica desse texto é a seguinte: primeiro, Deus acalma o coração, estejai quietos. E segundo, Deus exige ação, marche. A fé que salva e a fé que sustenta a jornada requerem a nossa ação. O milagre é de Deus, mas o nosso passo é exigido. Você não pode ficar parado esperando o milagre, mas você também não pode tentar fazer o milagre. É um balanço entre quietude da confiança e a obediência da marcha. Antes até que o povo pudesse dar o primeiro passo na areia, Deus realiza um ato de proteção imediata. A coluna de nuvem, que os guiava de dia, e a coluna de fogo, que os guiava à noite, se move. Ela sai de frente do povo e se coloca atrás dele, entre Israel e o exército egípcio. Esta é uma imagem teológica poderosa. O próprio Deus se coloca como barreira intransponível entre seu povo e o inimigo. E o que acontece essa noite? Para Israel, era a luz. A coluna de fogo iluminava perfeitamente o acampamento e o mar, permitindo que eles se movessem. Para os egípcios, era trevas. A coluna de nuvem causava escuridão, impedindo-os de ver e de atacar. Deus atua como grande divisor. Ele providencia luz e proteção para os seus, e confusão e impedimento para os que o desafiam. A noite da perseguição se transforma na noite da proteção. E assim, durante toda a noite, o vento do Oriente sopra, e o mar começa a recuar. As águas se levantam, formando uma muralha líquida à direita e à esquerda. O chão se torna seco. O faraó, em seu orgulho cego, comete seu último e fatal erro. Ele pensa: se o Deus deles abrir o mar, meu exército também pode ir por ali. O exército egípcio, com seus carros e cavalaria, persegue Israel. Eles marcham para dentro do mar, para dentro do juízo de Deus. O Senhor não permite que a perseguição dure. O texto diz que pela manhã embaraçou-lhes as rodas dos seus carros. O campo de batalha não era mais o deserto, era o fundo do mar. E Deus usou a lama, a areia movediça, para confundir e prender os egípcios. E eles percebem o erro. Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra nós. Mas já era tarde. Deus ordena a Moisés que estenda a mão sobre o mar, e as águas voltam com toda a força e violência. Os carros, os cavalos, os soldados e até o faraó, com a sua força de opressão, são todos afogados. O mar, que era uma barreira de Israel, se torna a sepultura de seus inimigos.
E aqui precisamos fazer uma breve pausa. A grandiosidade desse milagre é tão desconcertante para a mente humana que, ao longo da história, muitos tentaram reduzi-lo a algo menos espetacular. Você pode encontrar estudiosos por aí com teorias recentes que talvez buscam um alívio, porque não querem acreditar em um milagre literal. Preferem diminuir o poder de Deus em justificativas teóricas. Já ouvimos alguns defendendo que o mar não se abriu, como nos filmes, mas que o vento soprou e houve apenas uma ressaca tremenda, a ponto de o povo atravessar com água nos tornozelos, ou que a travessia se deu em um local rochoso e raso. Essa postura me lembra de uma história que ilustra bem essa posição. Conta-se que um estudante de teologia foi ao interior, e lá, lendo Êxodo 14 para a congregação, esta maravilhada começou a louvar a Deus. Bendito é o nosso Deus que abriu o mar, maravilhoso o Deus potente que faz milagres. O jovem, tentando colocar seus conhecimentos e teorias, explicou com didática que não foi bem uma abertura como nos filmes, e sim uma ressaca, que o povo atravessou a passagem com água nos tornozelos. O que a congregação fez? Louvou a Deus com mais fervor ainda, gritando: glória ao nosso Deus, que é tão potente a ponto de afogar o exército mais poderoso do mundo em 15 centímetros de água. A Escritura não negocia com o milagre. O Mar Vermelho não apenas separou Israel do Egito, ele matou o Egito para Israel. O exército que tentaria arrastá-los de volta foi totalmente destruído. A vida antiga, o sistema de escravidão, foi liquidado nas profundezas da água. O povo estava, enfim, livre. A história poderia terminar aqui, com o cântico de vitória de Moisés e Miriam, com o povo crendo no Senhor e em seu servo. O povo cruzou a água e foi salvo. Mas a realidade da jornada de fé é mais complexa. O Mar Vermelho afogou o inimigo que estava fora deles, o exército de Faraó. Mas ele não afogou o Egito que estava dentro deles. Pense no paradoxo. O povo de Israel estava livre da escravidão, mas ainda era um escravo em sua mentalidade. A prova veio de forma chocante. Apenas 3 dias após o maior milagre da história, a água potável acabou. E eles, vagando sem água, finalmente se deparam com um oásis, encontram água. Mas essa água é amarga, imprópria para beber. E o povo o que faz? Eles não se ajoelharam perante o Deus que abriu o mar. Eles murmuraram contra Moisés. Moisés vê na cena, clama, e Deus mostra uma árvore. Ele lança essa árvore nas águas e elas se tornam doces. O mesmo Deus que abriu o mar agora ensina o povo a confiar nos detalhes. Ele diz: se ouvirem a minha voz e guardarem os meus mandamentos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Israel aprende a primeira lição da liberdade. A fé não é construída com euforia, mas com dependência. Pouco tempo depois, agora eles estão sem comida, e no deserto de Sim o estômago começa a doer. A comida do Egito acaba e a lembrança do passado se torna tentação. Ah, melhor nos fora morrer pela mão do Senhor da terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à farta. Deus novamente responde com graça. Ele envia o maná, o pão do céu, branco, fino como geada, doce como mel. E ainda diz: o pão não é para acumular, era para confiar, pois toda manhã eles teriam o maná do céu. É no deserto que o homem aprende o que é oração. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Egito ainda estava vivo em seus corações, manifestando na murmuração, na ingratidão e na falta de fé. A mentalidade desse povo é escravo. Essa mentalidade persiste. Parece fácil olhar as atitudes desse povo no deserto e comentar: nossa, que povo ingrato. Como podem ser tão insensatos, tão sem noção? Mas esquecemos de olhar para nós hoje. Isso é um espelho para a nossa vida. Quantos de nós, hoje, vivemos essa mesma tensão? Nós fomos convertidos, experimentamos o milagre de Cristo, o sangue do Cordeiro, a libertação definitiva do pecado. Saímos do nosso próprio Egito,
e sentimos aquela empolgação inicial, aquela fé inabalável. Parece que acabamos de ver o Mar Vermelho se abrir diante de nós. Mas então, 3 dias depois, chega o deserto, chega a prova financeira, chega a doença, chega a perseguição no trabalho. E o que fazemos? Em vez de olhar para a coluna de fogo que nos guia, olhamos para as panelas de carne que ficaram para trás. Rapidamente, o conforto da velha vida, o prazer passageiro, o vício que nos prendia, tudo isso parece mais seguro e mais atrativo do que a dura marcha da fé. Voltamos com os olhos e o coração para o Egito. A salvação é um ato instantâneo de Deus, a Páscoa, o Mar Vermelho. Mas a santificação é um processo longo, é a jornada no deserto. Deus os tirou da escravidão, mas agora ele precisava tirar a escravidão de dentro deles. E é para essa reeducação que o deserto serve. O caminho de volta foi afogado. Agora a única direção é para frente, em direção ao Monte Sinai. O deserto, como escola, é uma parada estratégica. A geografia nos ensina que a partir do Mar Vermelho, com a chegada no Monte Sinai e dali à Terra Prometida, seria uma caminhada de, no máximo, 4 meses. No entanto, veremos que o povo andou 40 anos no deserto. Por quê? A resposta está totalmente ligada a este final que narramos agora. O povo está liberto do Egito, mas o Egito ainda não saiu do seu coração. Assim, veremos o povo caminhar 40 anos em um aprendizado constante, para que se transforme em nação, e essa nação seja um farol às demais nações, com uma regra moral e uma conduta de culto a Deus, sendo um processo longo de santificação. O povo de Israel está prestes a receber o manual de como ser verdadeiramente livre, mas livre para adorar a Deus. Que a voz do Cordeiro, que nos liberta e nos separa, continue ecoando em sua vida, lembrando que a liberdade externa é apenas o início. Podemos até dizer que o batismo nas águas simboliza essa passagem de Israel, pois o significado do batismo é: morreu o velho homem, pecador, e renasce uma nova criatura que irá adorar a Deus. Em outras palavras, você, ao decidir pelo batismo, deixa o Egito no mar e seguirá em frente com Cristo. E a verdadeira liberdade se conquista dia após dia no deserto, no culto, no aprendizado, nos mandamentos, nas doutrinas, nas instruções, nas provas, e você vai demonstrando confiança e obediência. Obrigado por ouvir até aqui. Este foi mais um episódio do podcast A Voz da Escritura.